Um programa Setor Privado Mobilizado. Aqui na Rádio Petroleira, programa que é de responsabilidade da Secretaria das Empresas Privadas do Sindipetro RJ, cujo coordenador é nosso companheiro, nosso professor Ivan Luiz, o homem que sempre sabe o que diz. Valeu, Candal. Vai estar com saudade. Grande professor. Estamos de volta aí, estamos aí. Esperando fazer uma boa partida, a equipe está coesa aí, dentro dos 45. É verdade. Respeitando aí as instruções do professor. A equipe está coesa, rapaz. Coesa. E tem um técnico aí, fica de olho na equipe constantemente, que é o técnico AF. Conhece o técnico AF? AF. Saudações rubras. Aí, vascaínas. Antônio Furtado, tricolores. Furtado, rapaz. Ele sabe de tudo. E ele hoje, inclusive, tem muito a passar sobre a Assembleia, lá nos trabalhadores da GPC Químicas e Manguinhos também tem novidade. Hoje a nossa pauta, então, é o perfil dos trabalhadores offshore, dando continuidade, o ato na Petros, que nós participamos no dia 15/8 de 2013, e hoje tivemos uma reunião da Comissão de Anistia, às 15 horas, lá na sede do Sindipetro RJ, né? Como registro, nós temos uma degustação. Temos uma degustação? Pode ser então essa degustação já, só para, porque vamos ter que correr um pouquinho hoje, tem muito. Então nós temos aqui pelo menos 2 degustações, né? Se for possível 3, mas 2 pelo menos nós temos, né? Uma cantora muito importante na sua época, tá certo? Candal, você é o nosso âncora, você sabe tudo de rádio. Eu queria ver se você descobre. Se você não descobriu, o Furtado vai descobrir quem é essa cantora. Aralmeida de Assis. Aralmeida de Assis. Ou Aralcide de Almeida. Essa mulher marcou uma época importante, rapaz. Grande jurada do Silvio Santos. Então, enquanto ela estamos degustando um pouquinho da Aracide de Almeida, falar então que nós vamos fazer o destaque que é GPC Química e Manguinhos. O perfil do homem offshore, nós dividimos em módulo. Aí eu sugiro então que já venha logo outra degustação. Pode ser, Castelinho? Castelinho de Deus é o nosso engenheiro de som. Rapaz, não é só operador da mesa de áudio, não. Ele é engenheiro de som, o cara sabe tudo. Então, esse rapaz, olha, esse sujeito foi considerado um rei, um dos nossos reis. Nós temos vários reis na música popular brasileira, né? É verdade. Interessante isso. Vamos ver quem é esse aí. Vamos ver quem é. Brasil, meu Brasil brasileiro. Sotaque. Brasil. Meu mulato risonê. É com PH, né? Vou cantar de luz meu PH? Não, isso aí, peraí. Com F. Isso aí. PH com som de F, tudo bem. Ataúpo Alves. É isso? Furtado. É isso? Furtado adorou. Quem é Furtado? Não, errei. Tomei gongo, né? Tomou gongo. Pô. Se você não sabe, Peraí. Isso aí é aquarela brasileira? Isso daí, pô. Me fugiu, né? se você não sabe brincar, não desce pro jardim, né? Francisco Alves. Tá vendo? Francisco Alves. Tá vendo? Então, rapaz, com esse fundo Poxa musical aí, então, vamos fazer. Nós fizemos o seguinte: esse perfil do homem offshore, nós dividimos em 4 módulos. O primeiro módulo, então, hoje vamos trabalhar aqui uma introdução e a exploração do petróleo no mar. Agora, ler com mais detalhes aqui. No módulo 2, então, o trabalhador offshore, o trabalho de revezamento em turnos, os aspectos teóricos e práticos. E no módulo 3, aspectos relativos à saúde do trabalhador offshore e as relações no trabalho offshore e sua adaptação. No módulo 4, o último módulo, nós vamos tratar dos aspectos relevantes das relações familiares dos trabalhadores offshore. Então, companheiro Furtado, aproveitando então, para a gente começar já bem o nosso dia de hoje, gostaria que você desse logo aqueles informes, né? Porque é muito importante mesmo que ele tenha falado aqui. A gente vai começar hoje, inclusive, com a GPC Química. Hoje, na semana passada, na realidade, né? Na semana passada, nós tivemos a reunião com o RH da empresa,
onde eles apresentaram a proposta, né? E foi uma proposta extremamente complicada, porque é aquela situação de trazer proposta rebaixada, né? E naquele paradigma, se for esse, né? Paradigma, de que tudo está ruim, a empresa está atravessando uma crise, a empresa está nessa situação, a empresa não pode fazer isso, e agora, como a gente sempre fala aqui, é o problema da recuperação judicial, né? Esse é a base da essência na discussão. E hoje, nós tivemos com os trabalhadores, aí por volta de meio-dia, nós fizemos a Assembleia com os trabalhadores, e a gente tinha um pensamento aqui, baseado até na própria proposta da GPC Química, que apontava um determinado segmento para fazer essas propostas, né? E, na realidade, como houve aquela discussão, estava congelado, né, as vantagens sociais que geram um passivo financeiro, os benefícios que geram passivo financeiro, estavam congelados, como cesta básica e por aí vai, né? E na realidade, o aumento que estava sendo proposto pela GPC Química era em torno de 6,57. E foi até super interessante a discussão que você teve lá, e na realidade envolveu todos nós, claro, não é só uma pessoa, mas envolveu todos nós, onde ali estava se discutindo que em vez de 6,57, aproximasse, fechasse em torno de 7%. Mais 1% de ganho real. Na realidade, o ganho real não aconteceu, ela só apontou os 7%, mas congelando todos os outros benefícios, né? E hoje, na discussão que nós tivemos com a empresa, foi super interessante, porque além dos trabalhadores fazerem a discussão, né, do conteúdo da proposta da empresa, eles também apresentaram outras propostas, né, de outros segmentos. Inclusive, houve até a falação do companheiro Arlindo, que tem um posicionamento muito interessante. Nós falávamos na sindicalização, deixamos lá as fichas de sindicalização. Alguns companheiros já nos procuraram, deixamos lá as fichas, explicamos como é esse procedimento e vamos ver se há esse retorno. Mas foi interessante o posicionamento do companheiro Arlindo com referência a isso, dizendo como é que é a funcionabilidade do sindicato. Bom, nós fizemos a explanação daqueles segmentos que a gente sempre fala que nós somos contra essas posturas da empresa, que vem com essas negativas. Socializando sempre o problema, né? A gente falava, comecei a falar, poxa vida, quando a empresa está numa situação de saúde boa, financeira, ela não chama os seus trabalhadores e vamos socializar essa riqueza. Não. Ela diz, olha, a gente vai aplicar na fábrica, vai melhorar isso aqui, então a gente não pode dar melhores benefícios para os trabalhadores. Agora, o contrário é quando ela atravessa a crise, e a gente sabe, né? Todos nós sabemos que a empresa está numa situação diferenciada, está com crise, a gente sabe disso. Mas não pode socializar essa crise com os trabalhadores, né? Poxa, não é assim que se determina as posições nesse diálogo, né? Aí levamos os trabalhadores fizeram o questionamento, foi muito boa a Assembleia hoje, muito boa mesmo, uma participação muito forte dos trabalhadores, né? E ali foram apresentadas 3 propostas, né? 3 propostas. Primeira proposta foi colocada em votação a proposta da empresa, ela foi rejeitada, e os trabalhadores na discussão ali apresentaram 3 propostas, uma proposta de um companheiro que foi apresentado, que dizia a seguinte coisa, que essa proposta que foi aprovada, que o reajuste, ele desses 7%, se aceita os 7% como reajuste, mas que ele incida em todos os outros benefícios, né? Automaticamente isso estaremos enviando, provavelmente amanhã ou mais tarde, na quinta-feira, estaremos enviando para a empresa, e já, inclusive, pedindo uma reunião para fazer essa discussão da proposta que eles nos remeteram. Inclusive, houve até de uma certa forma, houve uma cobrança, né, que os companheiros ali naquela oportunidade, eles questionaram por que a comissão de base não participou da reunião passada. Nós falávamos que foi um posicionamento da empresa, que não era uma apresentação de pauta, mas sim uma discussão. Mas mesmo assim eles querem participar e nós, lógico, evidente, que a comissão de base tem que estar sempre perto da gente, até para nos dar apoio, não só dar apoio, para nos dar alguns alicerces de informações, né,
pra gente Só eles têm, que só eles têm, para a gente fazer essa discussão. Então, ficou acertado que assim que a empresa marcar uma outra reunião que a gente convide, e naquele horário já normal, a gente vai fazer o questionamento, que seja naquele horário normal de meio-dia, como é habitual, como a gente sempre fala, habitual e permanente. Bom, esse é um fato. O outro fato que hoje que nos chamou bastante atenção foi a audiência, né? Com referência ao julgamento do nosso plano de saúde para os aposentados, né? Estiveram presentes ali o Sindipetro, o representante da MIL e o representante da própria refinaria, né? Houve uma boa discussão lá, o promotor lá, ele teve até uns pareceres até que a gente entendeu que é a nosso favor, mas a sentença dele, ele vai dar aí no decorrer, talvez a gente não foi marcado um período para ele dar essa sentença. A gente espera que no decorrer aí vamos dizer, de mais uma semana, a gente consiga aí equacionar esse problema. O problema é esse que, de uma certa forma, nos está trazendo uma série de preocupações, né? E aquele lance que nós já contamos aqui, que já teve um companheiro que teve um problema de um AVC, e os outros companheiros que estão nos mandando, e isso faz com que a gente, de uma certa forma, até absorva isso aí. É meio complicado, né? Afeta a gente, porque o companheiro fica ligando, pô, como é que você resolveu? Então, a gente está, inclusive, chamando os companheiros que participam do plano dos aposentados da refinaria de petróleo de Manguinhos, que participem na primeira quinta-feira do mês que vem, da nossa reunião, né, que é normal, para que a gente já tenha até um posicionamento do promotor com referência a isso aí, né? Então, estamos no aguardo, com referência ao acordo coletivo, não houve nenhum posicionamento da empresa. O problema da URV também, que é uma outra preocupação nossa, eles falaram que iam nos apresentar, mediante quando apresentasse a recuperação judicial. Não houve nenhuma apresentação e a gente está aí sempre insistindo, perguntando para os advogados, mas até este momento não há nada que a gente possa fazer comentário com referência a esses itens. Companheiro Ivan. Ok. Então vou comentar aqui rapidinho sobre a nossa reunião da Comissão de Anistia, que aconteceu hoje. Foi na realidade, uma primeira reunião com essa nova estrutura, né? Sou eu, na Comissão de Anistia, o Soriano e a Fabíola, e na mesa estava também o assessor Leal, nosso assessor do sindicato. Então foi até bem organizada a reunião, os informes definiu-se que seria 15 minutos, no número máximo de 5 inscrições, com 3 minutos para cada um. Foi legal. Aí a pauta... Disciplinada. Foi boa. A pauta foi o Acordo Coletivo 2013 e foi esgotado o capítulo 10, né? Que começa na cláusula 191. Então, a Fabíola fez uma leitura, né, da 191 até a 192, o Leal fez, o Soriano e eu também, e nós lemos todo o capítulo que tratava da anistia. Depois nós abrimos para que as pessoas buscassem esclarecimento, caso não tivesse as coisas ficado bem claras, e alguns fizeram alguns questionamentos e tal. Foi legal, e eu fiz a sugestão para que, além desse capítulo, também todo mundo se debruçasse no capítulo 4, que falava da Petros, né? E tem um outro capítulo também que trata da AMS. Então, para que a companheirada tivesse bastante atenção com relação a isso aí, eu esclareci uma ida que eu fui com mais 3 anistiandos, uma reunião que nós fomos com o Charles também, expliquei lá algumas razões importantes dessa reunião que nós tivemos. Isso vai ser gerado uma ata, o Leal vai fazer uma ata, né? Uma ata de verdade, não é aquelas coisas que nós estamos acostumados, não. Porque eu separei aqui esse dado para isso. Se não vier como a gente está pensando, eu vou fazer mais detalhado. Então, foi bacana, apareceram várias propostas, né? E nós ficamos de fazer um calendário dessas reuniões. Vai ter uma ida a Brasília, uma ida que vai ser uma comemoração à Lei 10.559, né, que pegou aqueles anistiados políticos lá atrás, e vai ser no dia 26/8 de 2013, o ônibus da Astap lá de Caxias, né, o Adelino. Então nós estamos com 15 vagas nesse ônibus aí. Esse foi o que... E depois apareceu também
apareceram lá 2 companheiros nossos, que já estão anistiados para bater um papo e tudo. E foi legal, a reunião foi muito boa, muito produtiva. Ivan, com referência à saída para Brasília, esse ônibus vai sair de onde? Provavelmente sai do Sindipetro, né? Porque Provavelmente. pela STAP, lá de Caxias. Tá responsável. Ela está responsável. Então, provavelmente sai isso aí. Nós ficamos dentro de conversar, porque ainda é dia 26, se não me engano, não é isso? E era até bom, né, Ivan? Já está bem em cima. Além de estar em cima, era até bom chamar quem tiver interessado. Já que, segundo você está falando, tempo de 15 vagas, né? Mas hoje estava meio apertado lá. Tinha muita gente interessada. Então, isso foi com relação à reunião. Com relação ao ato na Petro, no dia 15 de agosto, não sei se no programa anterior foi comentado, mas foi um ato bonito. E nesse dia lá, quando eu fui fazer minha falação, eu falei o seguinte: tem que existir um remédio jurídico, tem que existir alguma coisa que impeça de uma vez por todas da Petro ficar tentando nos derrotar, né? Se nós somos os patrocinadores, se nós colaboramos com a Petro, nós investimos nosso dinheiro lá, nós investimos nosso dinheiro para ter uma segurança no futuro. Para ter um retorno, né, professor? Para ter retorno. E qual o retorno que nós estamos tendo? A Petro contrata advogados caríssimos aí, estrutura caríssima, para fazer um trabalho contra a gente. Quer dizer, olha só, rapaz, tem que ter... Quer dizer, você acaba se pagando, né, pagando contra si próprio. Contra si próprio, entendeu? Então, não tem que ter um remédio jurídico que impeça isso. Tem que ter, é descabível, uma vacina jurídica, algo bem, um antídoto, né, contra essa postura da Petro ficar abrindo processos contra os patrocinadores dela, entendeu? Então isso aí é terrível. Se fosse uma outra empresa, até mesmo a principal patrocinadora, aí tudo bem, tudo bem não, porque seria contra a gente, mas é fora. Agora usar nosso dinheiro, cara, quer dizer, algo assim temeroso, é assustador. Eu dei o exemplo lá, é como se nós comprássemos ações de uma empresa bélica, de uma indústria bélica, para ela fabricar armas mais sofisticadas para nos matar mais rápido, entendeu? A comparação que eu consigo ver é exatamente essa. Então, Ivan, até interessante isso que você está falando, está nos jornais aí, está um escândalo ali com referência ao Correio, né? Que uma cirurgia que poderia ser por volta de 90 mil custou quase R$1 milhão. Então tudo isso se soma a esse tipo de posicionamento que você está falando aí. Tem que ser estar resguardado e atencioso nas coisas, né? Tem que estar, isso é capital, né? Isso é capital, e a gente não pode perder esse tipo de situação, né? Não é possível, isso aí é algo assim repugnante, entendeu? É algo que realmente causa uma indignação muito grande. E nós vamos falar então sobre o módulo 1, que fala do trabalhador offshore. Então, a nossa introdução então, ela vai falar o seguinte: olha só, a importância do petróleo como fonte de energia ou como matéria-prima na atualidade, ela é incontestável, justificando investimentos vultuosos em pesquisas, exploração, produção e até explicando ações bélicas, como tem guerra, né, em função do petróleo. No Brasil, o interesse pela pesquisa de petróleo ele começou no século passado, em 1897. Foi quando iniciou-se a perfuração de um poço na localidade de Bofete, né? Nós até fizemos um comentário no dia. São Paulo, que atingiu a profundidade de 488 metros, no qual encontrou-se apenas água sulfurosa. Somente em 1993, o engenheiro Manuel Inácio Bastos localizou o que pode ser considerado o primeiro poço de petróleo no Brasil, em Lobato, Bahia, que é contestado por alguns, né? Alguns contestam essa informação. Quando o petróleo se transformou, então, em recurso de importância fundamental para o desenvolvimento econômico, a Lei 2004, de 3 de outubro de 1953, instituiu o monopólio estatal do petróleo no Brasil e criou a Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. Você vê a importância de ser estatal com uma energia estratégica para o nosso país. Com uma estrutura adequada, iniciou-se assim uma grande indústria petrolífera, sempre voltada para o atendimento dos interesses do país.
Surgiram a partir de então diversas atividades correlatas para apoiar o desenvolvimento ocorrido, sendo criados equipamentos exigidos pelos numerosos e complexos projetos originários da atuação da empresa. Este processo teve enorme e benéfico impacto nos mais importantes segmentos da economia brasileira. Eu não quero ser chato, viu, Furtado nem Candal, mas nós precisamos trazer essas informações assim com essa precisão para depois não haver nenhum tipo de questionamento. Então, do módulo 1, a introdução nós acabamos de fazer, né, Furtado? A introdução foi legal, né, Furtado? Então, agora, ainda no módulo 1, nós vamos fazer o segundo capítulo, que é a exploração de petróleo no mar. Então, esse capítulo, então, exploração de petróleo no mar, a Petrobras perfurou o primeiro poço marítimo no Brasil em 1968 no Espírito Santo. Desde então, já foram descobertos 63 campos. Informação desta época. Essa informação aqui não está atualizadíssima, tá certo? Situados ao longo do extenso litoral brasileiro, que possibilitaram atingir, em 1996, a produção no mar de 605 mil barris de petróleo por dia, BPD, barris de petróleo dia, correspondente, à época, a 73% da produção total. No litoral do Rio de Janeiro, a Bacia de Campos transformou-se na mais importante província produtora de petróleo do país. Em 1994, ela respondeu por cerca de 66% da produção média brasileira de petróleo. Foi também na Bacia de Campos que ocorreu a primeira descoberta significativa no mundo de petróleo, em águas profundas, o campo de Marlin, descoberto em 1984, em lâmina d'água entre 600 e 1.000 metros, com uma reserva estimada no início de 1.700.000 barris. Ainda em Marlin, no poço 3MRL-4, em abril de 94, a Petrobras bateu o seu próprio recorde mundial, ao atingir a marca de produção em águas com profundidade de 1.027 metros e acelerou o ritmo de produção na Bacia de Campos. 1.027, mais de 1 quilômetro, não é brincadeira, né? Numa demonstração do reconhecimento internacional do esforço no desenvolvimento de produção em águas profundas, a OTC 92, Offshore Technology Conference. Escolheu a companhia para receber o prêmio, e essa aqui agora foi complicada, por suas expressas realizações em tecnologia avançada de produção em águas profundas. Esse resultado bastante positivo no que tange à produção de petróleo no mar, passado apenas 11 anos da descoberta do campo de Marlin e Albacora, somente foi possível graças aos recursos humanos da empresa, seu patrimônio maior, que com sua capacitação, esforços e criatividade alcançaram o aperfeiçoamento tecnológico necessário. Vale a pena, não é, Furtado e Candal, fazer uma ressalva, um destaque aqui nesse texto, quando ele fala que isso tudo foi possível graças aos recursos humanos da empresa, seu patrimônio maior, que com sua capacitação, esforço e criatividade alcançaram o aperfeiçoamento tecnológico necessário. Tem que parabenizar esses trabalhadores, que esses trabalhadores dessa época estão todos aposentados, preocupadíssimos com o seu futuro, passando um aperto danado, entendeu? Com reajuste aí de 5,24. Muito mal reconhecidos, entendeu? né? E está aqui, a história relata a importância dos recursos humanos da Petrobras. Uma perfuração mobiliza numerosos equipamentos e dezenas de profissionais especializados, entre os quais vamos destacar aqui agora eletricistas, mecânicos, soldadores, torristas, plataformistas, soldadores, sem falar na presença obrigatória de geólogos e engenheiros especializados. Olha que corpo fantástico de ser humano, né? A perfuração na plataforma continental, ou seja, no mar, é feita com plataformas fixas ou flutuantes. As fixas são autoeleváveis e se apoiam no fundo do mar por meio de 3 ou mais pernas.
Essas pernas chegam a ter 100 metros de comprimento e são movimentadas por sistemas hidráulicos ou elétricos. Para o transporte entre locações, a plataforma autoelevável assume a forma de uma balsa, facilitando assim o seu transporte por barcos rebocadores. As plataformas semi-submersíveis são sustentadas por uma espécie de submarino localizado abaixo do movimento das ondas, dando ao equipamento uma grande estabilidade. Já os navios sondas parecem navios convencionais, mas possuem no centro uma torre e uma abertura pela qual é feita a perfuração. Como nas plataformas semi-submersíveis, sofisticados sistemas de computação impedem que a embarcação, mesmo sofrendo o movimento das ondas, interfira no posicionamento da coluna de perfuração. Desde o momento em que a perfuração é iniciada, o trabalho se processa sem interrupção e só termina quando atinge as metas pré-determinadas. O objetivo de um poço, em termos de perfuração, é trazido pela profundidade programada, 800, 2.000, 6.000 metros. Isso requer trabalho árduo e vigília permanente. À medida que a broca é um instrumento que permite perfurar a rocha. À medida que a broca avança, vão sendo acrescentados tubos em segmentos de 10 metros. Normalmente uma broca tem vida útil de 50 horas. Para trocá-la, tem-se de retirar toda a tubulação em segmentos de 3 tubos e recolocá-los. É fácil imaginar o trabalho e o tempo que se eleva, né? O tempo que se leva. Se a perfuração estiver, por exemplo, a 4.000 metros de profundidade, vamos calcular o tempo que se leva uma manutenção dessa, né? Agora, nós entramos aqui no tópico 3, que é a primeira parte do módulo 2, onde fala do trabalho offshore. E o Furtado tem uma observação aqui importante. Vamos falar só uma parte, que só estamos tendo 3 minutos. No Brasil, para a execução do trabalho nas plataformas marítimas, atualmente existem 2 tipos de escalas. A de revezamento, em torno de 12 horas, que compreende funções operacionais realizadas por técnicos de nível médio. B, a de sobreaviso, exercida por supervisores e profissionais de nível superior. Com a aprovação em 1988 pela Assembleia Nacional Constituinte, do turno de 6 horas, e através de acordo feito com os sindicatos, o regime